Por causa da pandemia e da consequente perda de rendimentos de muitas famílias, a Associação Lisbonense de Proprietários teme que o número de rendas por pagar aumente. É o que pensam mais de metade dos proprietários que foram inquiridos num estudo feito pela Associação. Quase 40% dos inquiridos afirma que têm rendas em atraso no arranque do ano. Destes, mais de um terço acumula perdas de 3 a 6 meses de rendas. A maioria dos proprietários questionados vai manter os valores inalterados. O barómetro revela ainda que os programas de arrendamento acessível do Governo e das autarquias não estão a convencer a maioria dos proprietários. Vamos olhar ao pormenor para estes dados. Agora em direto por videochamada está Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários. Muito boa noite. Começo por lhe perguntar o que demonstram estas conclusões sobre o mercado de arrendamento. Olá, boa noite, Patrícia. Obrigada pelo convite. É a segunda edição do barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários e este barómetro vai-nos dizer, à semelhança do que já acontecia na sua primeira edição, que os proprietários têm um longo histórico de trauma com os sucessivos governos e, portanto, a sua confiança está profundamente afetada na própria confiança que têm no Estado. E é isso que exatamente nos dizem. Quando metade dos nossos associados nos diz que não têm confiança no mercado na sequência de um ano em que o imobiliário provou ter uma resiliência ímpar face a todos os outros setores da economia. E, portanto, o risco de incumprimento é real. Nós, face à primeira edição do nosso barómetro, eram quase 60% dos nossos associados que tinham rendas em atraso. Esse valor diminuiu em janeiro, portanto este é um estudo conduzido durante a primeira quinzena de janeiro. Mas, efetivamente, existe aqui uma percentagem muito grande, são quase 40% dos proprietários habitacionais e não habitacionais que têm rendas em atraso e estão, de facto, muito preocupados com o aumento do incremento das rendas e, curiosamente, a preocupação que revelam a seguir é também do aumento da carga fiscal sobre o património, porque existe esse histórico e este governo, e nomeadamente as forças que o suportaram até agora, carregaram nos últimos 6 anos sobre a fiscalidade no património. Portanto, é muito interessante perceber que nas respostas que os nossos associados nos dizem que o aumento da carga fiscal é, por exemplo, mais apontado, por exemplo, do que o receio de uma nova moratória de suspensão de rendas. E recordo que há um ano, sensivelmente há um ano, em março, no âmbito do primeiro confinamento geral do país, foi dada a possibilidade de os inquilinos suspender o pagamento das rendas, as habitacionais e as não habitacionais, mas tinham que aceder a essa suspensão desse pagamento se tivessem determinados critérios. Aquilo que a primeira edição do barómetro nos disse é que grande parte dos inquilinos suspenderam pura e simplesmente o pagamento das rendas sem invocar toda a tramitação que a legislação assim o obrigava, que era a perda de rendimentos e o envio dos comprovativos que a sustentassem. Desta vez temos uma melhoria, porque o anterior barómetro reporta a outubro, temos uma melhoria, portanto já não são 60% dos proprietários que têm rendas em atraso, mas são ainda 40%. E quando nós sabemos que, de facto, há aqui uma parcela de 36% que diz que tem rendas em atraso de 3 a 6 meses, a partir dos 3 meses existe, portanto, a possibilidade de acionar um despejo. Mas é muito curioso os nossos proprietários dizerem-nos 65%, portanto, uma grande maioria deles, que não vai avançar para despejo. E não vai avançar para despejo e muitas das vezes existe aqui uma tradicional extremar de que o proprietário é mau e o inquilino é a parte mais fraca, e 40% dos nossos associados dizem-nos que não vão avançar para os tribunais porque têm solidariedade com a situação que os inquilinos estão a passar. E depois uma parcela também de quase 40% não avança porque considera que a morosidade da justiça em nada os poderá ajudar a rever os seus direitos. E, portanto, aquilo que nós temos do primeiro confinamento, do histórico do primeiro confinamento, é uma eu não diria arbitrária, porque nós também combatemos muito isso no seio da nossa associação, da possibilidade de contacto
completo e quase diário com os arrendatários para que não suspendam o pagamento da sua renda, porque aquilo que o nosso estudo nos diz, e isto é novamente uma constante face à sua primeira edição, é que nós estamos a falar da classe média baixa, a esmagadora maioria dos proprietários ofere até 3 salários mínimos nacionais, são 57,9% que oferem até 3 salários mínimos nacionais, são 1.995 euros brutos, aos quais temos que tirar 30% de IRS, que é a taxa de IRS liberatória dos rendimentos perdiais. E também sabemos que esta é a profissão proprietária, é uma profissão envelhecida, é uma profissão quase em via de extinção em Portugal. Portanto, Diana Ralha, e relativamente aos preços praticados, a tendência mantém-se? A tendência vai se manter e é isso também que nos diz o decorrer do ano 2020, é uma resiliência ímpar do mercado de habitação. Portanto, nós temos uma ampla maioria de quase 77% que afirmam que vão manter os seus preços inalterados, os preços das rendas inalterados. Aliás, há uma fatia de 12% que diz que os vai aumentar e nós percebemos isso do contacto diário que mantemos com os nossos sócios, que o risco é tão grande de arrendar, portanto, que até aumentam o preço e paralelamente com um conjunto de outras medidas, a utilização do fiador, até a contratação do seguro de renda, de proteção de arrendamento, e só 10% dos associados é que dizem que vão diminuir as suas rendas. Eu penso que este receio é de facto sustentado. Nós temos relatos e casos diários de inquilinos que não pagam a renda e depois, muitas das vezes, aquilo que nós fazemos é quase um serviço público que competia ao Estado, tal como o Estado empurrou a função social da habitação para os proprietários. Aquilo que a Associação Lisbonense de Proprietários faz, nomeadamente, é dar o conhecimento aos arrendatários que existe a ferramenta do IRU, que concede empréstimos, que até se podem converter em subsídios a fundo perdido para pessoas que tenham rendimentos muito baixos. E que prevê empréstimos sem juros, que têm uma carência de 6 meses inicial e com condições que permitem também a estes proprietários, e reforço, estamos a falar de uma fatia enorme de proprietários, mais de metade, que oferem 1.995 euros e desses dizem-nos que mais de metade, este é metade do seu rendimento e para 25% é mesmo todo o seu rendimento. Não estamos a falar de rendimentos estratosféricos, estamos a falar de uma amostra que em média tem entre 1 e 5 imóveis de rendimento e são pessoas idosas. A esmagadora maioria da amostra diz-nos que a profissão proprietário, 60%, estão entre os 50 e os 75 anos. Permita-me fazer-lhe uma última pergunta muito rapidamente perante esses dados, perante esses receios. Se olharmos ou pensarmos numa retoma do ano, está expectável com o ritmo de vacinação e uma eventual melhoria no período do verão? O mercado imobiliário tem sido um bocadinho alheio à questão da pandemia. E nós isso notamos, sobretudo nos grandes centros urbanos, que os preços não baixaram, os preços do arrendamento não baixaram, os preços da compra e venda não baixaram. Aquilo que aconteceu foi um menor número de transações no que diz respeito à compra e venda, mas os preços estabilizaram, não baixaram. A nível do arrendamento, aquilo que nós sentimos é que a procura continua largamente a exceder a oferta e nós temos aqui uma percentagem enorme de proprietários que dizem que são 32% dos proprietários que dizem que vão deixar ou os seus imóveis desocupados ou vão mesmo vender os seus imóveis. Portanto, quanto menos imóveis houver no mercado de arrendamento, que é o grande calcanhar daqueles da economia portuguesa, a inexistência de um mercado de arrendamento, e tudo isso remonta a mais de 100 anos atrás, e já agora também aproveito para dizer que no ano de 2021, portanto em janeiro de 2021, 40% dos proprietários ainda têm contratos anteriores a 1990, as chamadas rendas antigas ou congeladas, e portanto, não havendo oferta, e sabemos
agora também que o Governo pretende utilizar uma parte da sua bazuca para o investimento no seu próprio parque público para arrendamento acessível, e medida que aplaudimos, porque de facto toda a democracia, os sucessivos governos se demitiram da função social da habitação e da habitação pública, e portanto, enquanto não houver uma maior oferta de arrendamento, os preços não vão descer. Diana Ralha, boa noite e obrigada pelas conclusões e pela explicação deste estudo que revela que 40% dos proprietários estão com as rendas em atraso.